Boa noite, amados irmãos, sejam bem-vindos à casa do Senhor, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos. Você que vai ter a oportunidade também de assistir em sua casa, não seja apenas um espectador, abra também o seu coração, se entregue neste momento e reserve esses minutos preciosos para adorarmos a Deus. Esse é o propósito, a finalidade nos reunirmos neste lugar é para adorar a Deus, engrandecer o Senhor e dar a Ele a glória que é devida. Então, que todos possam estar com o seu coração aberto, desprendido, para engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia no Salmo de número 84, salmo também muito conhecido. Hoje nós temos o privilégio de estar neste lugar, mas os filhos de Corá entendiam bem o que era estar ausente. Nós tivemos um período ausente, por causa da pandemia, quando os templos ficaram fechados, mas o que eles vivenciaram foi muito mais duro e terrível do que nós, porque foram 70 anos de cativeiro. Eles tiveram não as portas do templo fechado, o templo foi destruído, eles foram levados cativos. Então, eles sabiam da importância de entrar por essas portas e poder adorar e glorificar o nome do Senhor. E esse é o sentimento daquele que tem o privilégio, como você, meu irmão, que está aqui, pode entrar por essas portas. Entender que esse lugar, essa casa de amabilidade que nos acolhe, esse lugar que nós temos essa liberdade para adorar e bendizer o nome do Senhor. O salmista, ele vai fazendo algumas analogias, ele vai utilizando alguns símbolos como pássaros para tentar descrever, mas numa profundidade bem maior do que aquilo que os pássaros encontraram em determinados lugares no templo para fazer o seu ninho. Então nós vamos ler isso. Pois assim diz o Salmo 84, a expressão de amor, de alegria, de satisfação de estar nessa casa, quando os filhos de Corá assim disseram: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. Aí ele então começa a utilizar as figuras: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos seus átrios valem mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Glória a Deus. Ele entra com uma expressão de gratidão, de amor, antes de fazer qualquer tipo de pedido, e depois sim, ele abre o seu coração, onde, a partir do versículo 8, ele diz: Senhor, escuta a minha oração. Ele tinha algo. Assim, amados irmãos, nós estamos aqui essa noite, nós vamos orar, depois vamos cantar louvores, que possamos começar com gratidão, exaltando e engrandecendo. Mas se você traz algo no seu coração, essa é a casa de oração. E nós temos a liberdade diante do Pai para orar e clamar por Ele. E sairmos daqui fortalecidos, ao ouvirmos a Sua palavra. Bem-aventurado, feliz você é por estar neste lugar, como disse o salmista. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.
Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pela leitura desse salmo, e que a exemplo dos filhos de Corá, esse seja o sentimento de cada um de nós, privilegiados por estar neste lugar, por poder entrar por essas portas, encontrar os seus altares, por poder, ó Deus, aqui te agradecer, te louvar, te bendizer. Bem-aventurados que habitam na sua casa. Hoje nós somos contemplados por essa palavra, somos bem-aventurados, estamos nessa casa de amabilidade, essa casa acolhedora, essa casa de oração, onde também podemos rasgar o nosso coração e externar a Ti, ó Deus, os anseios, pois a Tua palavra nos orienta a lançar diante do Senhor todas as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Mas também nós queremos aproveitar esse momento para louvar a Ti, para bendizer o Teu nome, engrandecer a Tua presença e pedir, Senhor, fale ao nosso coração por intermédio da Tua palavra. Seja a Tua palavra luz, seja a Tua palavra, Senhor Deus, o alimento de nossa alma, porque a fé vem por ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. E que todos aqueles que aqui se encontram, que escolheram, o salmista disse, um dia nos seus atos valem mais do que 1000. Aqueles que optaram e vieram e tiveram a oportunidade de estar aqui, que possam expressar essa gratidão, porque nem todos têm esse privilégio. E aproveite cada segundo na permanência nessa casa, neste lugar, e sejam ricamente abençoados. E aquele que ainda não pode estar aqui, que ele não se sinta frustrado, porque o Senhor é onipresente, e você na sua casa, no seu sofá, na sua cadeira, junto com a sua família, Deus também está aí, porque o que Deus olha é o coração, e o seu coração, mesmo não estando aqui no templo, pode ser tal como os filhos de Corá, que tinham saudade, que valorizavam. Então, tenha esse momento, faça da tua casa um lugar de culto e adore ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, bendizendo e engrandecendo aquele que vive e reina. Pai, contamos assim com a tua presença e desde já agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o nome do Senhor, vamos bendizer, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se nós verdadeiramente amamos o Pai, Jesus disse, aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esses são os que me amam. Louvemos ao Senhor. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. São palavras do Senhor Jesus Cristo. João 14, o Senhor preparando o povo para a grande promessa, para o Consolador, para o Paráclito, para o Espírito Santo habitar. Mas Ele se apresenta como o caminho, mas também mostrando que o povo não estaria órfão. Ele está conosco, Ele está aqui no meio de nós. Aleluia. Mas Ele habita em vós,
que estará em vós para sempre. Aquele que crê nos meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Glória a Deus. Venha sobre nós, Senhor. Aleluia. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Declare o seu amor ao Senhor, a esse que te ama, a esse que nos chamou, Quero te amar a esse que nos escolheu para ser o seu povo, Quero te povo de amar sua mais, propriedade, Senhor. a esse que nos elegeu pela sua graça. Adorado seja o teu nome, ó Deus. Aleluia. Quero te amar mais, Senhor. Tenha liberdade para erguer as suas Quero te mãos, amar mais, Senhor. declarar o seu amor. Para isso nós aqui estamos, para adorar a Deus e dar a Ele aquilo que é devido, diante de tudo aquilo que Ele Quero te amar fez e tem feito por mais, nós. Senhor. Que darei ao Senhor Quero te amar pelos benefícios mais, para Senhor. comigo? O salmista disse: oferecerei sacrifícios de ações de graça em meio ao teu povo, na tua presença, nos átrios da casa do Senhor. Queremos adorar o seu nome. Quero te amar Então declare o seu amor. mais, Senhor. Declare o seu amor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bendita a tua presença, porque na pessoa do teu Espírito, que agora habita em nós, o Emanuel veio, Deus conosco esteve, habitou na terra, operou maravilhas, serviu ao Senhor até a morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e dita essas palavras, os seus discípulos estavam preparando para um novo momento, para uma nova era, um momento da atuação da terceira pessoa, que é a pessoa do Espírito Santo. Então hoje é o Deus em nós, é a presença do Espírito Santo que aqui habita, que fala ao nosso coração, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, que o próprio Senhor Jesus Cristo, nessas últimas palavras aos seus discípulos, disse: olha, Ele vai ajudar com que vocês lembrem de todos esses ensinamentos, e também a vocês guardarem essa palavra, que sejamos guiados pelo Teu Espírito, que possamos ser conduzidos pelo Teu Espírito, como Paulo também disse, que possamos ser cheios do Seu Espírito. Não vos embriagueis com o vinho, o qual é dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Que o Espírito Santo habite em nós, habite na sua vida, e que possa nos trazer o entendimento acerca da sua verdade. E a tua palavra é a verdade. O Senhor, Ele é o nosso guia. A palavra de Deus é que norteia. Por isso que o salmista disse: lâmpada para os meus pés, né? E luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. E Jesus, Ele é o guia, Ele que conduz, Ele que nos leva diante do Pai para vivermos no centro da vontade
do Senhor. Então vamos louvar esse hino, glória a Deus, e declarar: Jesus, meu guia é. Eu irei. Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é. Reconheça suas limitações, sua incapacidade, mas confie e seja grato, porque Ele está conosco e nos abençoa com seu amor, com a tua presença. Aleluia. Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu senti temor, nele confiarei. Confia, crê, igreja. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos depois cantar novamente esse hino, mas feche os seus olhos, porque na trajetória de nossa vida, em nossa caminhada, reconhecendo a nossa fraqueza, as nossas limitações, não são poucas as vezes em que nós nos frustramos conosco, sim, com a gente mesmo, porque percebemos que, apesar das promessas que nós fizemos, não fomos capazes de cumprir, de satisfazer plenamente a vontade de Deus, e fica aquela sensação de derrota, de angústia. Mas hoje o Senhor, que te chama pelo teu nome, que conhece o nosso coração, o Espírito Santo, como diz o salmista no Salmo 139, que sonda e conhece. Ele sabe das nossas fraquezas, sabe das nossas limitações e decepções, e por que não dizer frustrações dos nossos erros, porque somos fracos. Mas quando nós reconhecemos,
quando rasgamos o nosso coração, quando chegamos diante dele com contrição, porque sacrifícios agradáveis a Deus é um coração quebrantado, um espírito quebrantado, compungido, desse que o Senhor se agrada. Ele vem e nos restaura, Ele vem e nos conforta, Ele vem e nos consola, Ele vem e nos fortalece. Então nós vamos cantar novamente, começar a oração de quem entrega. Mesmo que você por alguns dias, por alguns momentos se sentiu frustrado, decepcionado consigo mesmo, mas confie no amor, na misericórdia, na graça desse Senhor que te resgata. Aleluia. Jesus, meu guia é amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu senti temor, confia, igreja. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Nele confiarei. Erga suas mãos e declare. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Você pode glorificar o nome do Senhor. Você pode erguer as suas mãos e agradecer por esse cuidado, por essa presença de amor, por essa presença que traz o afago ao nosso coração, à nossa vida, que nos restaura, que nos chama a uma reconciliação, que nos chama a um compromisso, que nos chama a andar com Ele, que nos chama a seguir os seus passos, a viver da Tua presença, experimentando da Sua boa, perfeita e agradável vontade. Confie, creia nele, glorifique o Seu nome, bendiga a Sua presença. Você pode aplaudir ao Senhor, você pode agradecer a Ele pelo Seu amor, confiando e crendo na Sua bondade e na Sua misericórdia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Jéssica, faça uma oração de gratidão neste momento. Obrigada, Senhor Jesus, por essa grande oportunidade de estar aqui e poder te adorar, te engrandecer, erguer as mãos no seu santuário. Obrigada, Senhor, obrigada. Entregamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pois só a Ti pertence. Estamos aqui tão somente para Te adorar e Te engrandecer. Continua, Senhor, falando conosco. Usa, Senhor Jesus, o Seu servo que vai fazer menção da Sua palavra. E, Senhor Jesus, faça de nós, Senhor Jesus, pessoas atentas ao que o Senhor tem para falar e tratar em nós essa noite.
Entregamos a Ti tudo com toda a gratidão dos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê uma cena aí para o seu irmão, antes de você se sentar. Glória a Deus, aleluia. Bendita a presença desse Deus maravilhoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de todo louvor. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom poder, estar aqui com os irmãos. Na semana passada, em virtude do meu aniversário de casamento, como eu disse, saí para celebrar. Todas as vezes em que eu e minha esposa saímos para celebrar, para agradecer a Deus, jamais para discutir relacionamento ou tentar desparecer, mas sim para agradecer e engrandecer o nome do Senhor. Amanhã vai fazer 34 anos que nos vimos pela primeira vez. Foi exatamente para nos batizarmos, passarmos pelas águas. Rosilene já congregava na Nova Vida, em Nova Iguaçu. Nós ainda não tínhamos o templo aqui em Paracambi, que foi inaugurado no dia 17 de dezembro de 87. E depois de um mês de culto, porque o trabalho começou em junho, em Paracambi, e em julho já foi aberta a oportunidade para batismo. Eu já vinha de uma outra denominação, eu não me converti na Igreja Cristã Nova Vida, mas já tinha até feito curso de batismo, mas não sei por qual motivo lá, de repente o pastor na ocasião tinha lá os motivos dele, mas ele suspendeu Santa Ceia, suspendeu o batismo, e eu fiquei assim meio que a ver navios, eu queria batizar, já tinha passado pelo curso. Aí eu frequentei a segunda reunião, lá na casa do pastor Maico, no quintal. Eu não estive na primeira reunião, que foi no dia 15 de junho, mas eu estive na segunda, e ali comecei a ir nas reuniões, que era à tarde. E abriu essa oportunidade de passar pelas águas. Eu, Angélica, que já frequentava aqui em Paracambi, e a Rosilene, que era membro lá da Igreja Nova Vida em Nova Iguaçu, no dia 26 de julho de 1987. E ali são 34 anos que nos conhecemos, 31 de namoro. Como eu disse aqui na terça-feira, eu continuo namorando e muito a minha esposa, e 27 anos de casado. Nós completamos no dia 16, então saímos um pouco para passear, e eu louvo a Deus porque a igreja, ela pertence ao Senhor. Eu tenho o prazer de estar aqui, agradeço ao pastor Batista, sempre tem esse disponibilizado para nos abençoar, esteve aqui pela manhã. O diácono Sebastião nos abençoou à noite com a ministração da palavra de Deus, mas já na terça-feira pude estar aqui. Nós estamos usando agora as noites de terça-feira, irmãos, para nós clamarmos pela presença do Espírito Santo, um avivamento. Começamos com uma palavra na terça posterior à ceia, quando o irmão Israel trouxe a palavra lá em Abacuque: aviva, Senhor, o teu povo, faça novamente no meio de nós as coisas que realizaste no passado. E nós estamos aqui nas noites de terça-feira buscando esse avivamento. Então, depois da manhã, terça-feira, 7h30, assim como nós, no mês de junho, o nosso propósito foi foque em casa, foque na família. E para isso eu preciso estar cheio do Espírito Santo, cheio da presença do Senhor, para continuar focando na nossa casa. Foram 5 terças-feiras no mês de junho, muito abençoadora, edificante, vendo as famílias, os irmãos vindo para a reunião de oração. Então agora prossiga nesse propósito, porque tão importante quanto começar bem é continuar indo bem. E o crente que eu fui ontem foi para ontem. Hoje eu preciso ser um crente melhor do que eu fui ontem. E preciso a cada dia me abastecer da palavra, da comunhão. E aquilo que nós recebemos aqui como se fosse um centro de concentração, de instrução para recarregar a bateria, é que eu devo praticar no meu dia a dia, na minha oração em secreto lá no quarto que Jesus ensinou, e o Pai vê em secreto e conhece o nosso coração. Mas é aqui que nós nos reunimos, quanto igreja, quanto um povo que congrega, assim como você está aqui. Então, procure
né, se organizar. Eu sei que às vezes alguns têm o seu trabalho, o dia, muitos descem, usam aí o transporte, o trem, mas você podendo chegar, venha. Venha para ter esse momento de busca da presença do Espírito Santo. É tempo da igreja estar muito conectada com o Espírito Santo e ser luz neste mundo, sal nessa terra que tem perdido o sabor pela vida. E quem vai dar o sabor? Quem tem a presença do Espírito Santo? Somos nós, eu e você. E nós precisamos nos encher, como Paulo disse: não vos embriagueis com vinho, com a dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Próxima terça-feira. E se tratando do próximo domingo, como o primeiro domingo do mês, né, dia 1º de agosto, Santa Ceia, lembre, no sábado nós temos a consagração, pois todo sábado que antecede a ceia, às 7 horas nós estaremos aqui para orar, colocar diante de Deus a nossa vida, nos preparando para esse momento de reafirmar essa aliança em nosso coração, quando nós participamos do corpo e do cálice. Amados, faça deste lugar um lugar onde você, como nós lemos aqui o salmo de abertura do culto, um lugar que você tenha prazer de estar. O salmista sentia saudade. Quando você sair daqui, que você peça: Senhor, que eu possa novamente retornar à sua casa, né? Porque é bom estar neste lugar, amém? Não é verdade, irmã Rosilene? Glória a Deus, a irmã passou por um AVC, foram dias difíceis, né? Estive lá com a irmã na sua casa, e hoje ela pode estar aqui, né? Não há lugar melhor para estar, né? Glória a Deus, então que você tenha esse prazer. Hoje estou podendo ver alguns outros irmãos. Cláudio, que bom poder te ver aqui, seja sempre bem-vindo. Na chegada ali, cumprimentei a Tatiane, pude ver também Silvinha, Ludmila, bom poder ver, né, os irmãos, a gente sempre ter esse encontro. Então, amados, como o salmista diz, quão amáveis são os teus tabernáculos. Você sempre coloque na sua agenda. Eu sei que eu falo a pessoas que são responsáveis, que têm os seus compromissos, que têm, mesmo aqueles que não têm o trabalho secular, né, como no meu caso, eu tenho o meu trabalho secular, muitos aqui trabalham, seja um funcionário público, ou seja numa iniciativa privada, né, num emprego, ou se você mesmo tem o seu próprio empreendimento, todos aqui trabalham. Aquele que está em casa trabalha dobrado, né, a irmã, o irmão que fica em casa, que tem que cuidar do lar, é também um trabalho intenso. Então eu falo a um público que é responsável, que tem as suas responsabilidades, mas procure separar nesta 1h30, seja nas terças-feiras para você orar. Durante o domingo nós temos um grupo que tem vindo pela manhã, né? E outro que vem agora à noite, né? Em breve eu tenho certeza que com o avanço de todas essas coisas, com o índice, né, da questão da Covid diminuindo, em breve a gente vai poder fazer aquele ajuntamento, né, num só culto, mas ainda respeitando e com todo primeiro carinho e cuidado à sua vida, e também sendo obediente às autoridades, porque não é o nosso papel se rebelar, a gente tem que dar testemunho, e Deus assim tem honrado a nossa vinda, a nossa fé, que você sempre tenha prazer de estar neste lugar, e que Deus te abençoe. Que bom que você pode estar aqui. Vamos louvar ao Senhor com as nossas finanças, entregando ao Senhor aquilo que lhe é devido. Se você precisar de um envelope, tem aí à frente nos bancos. Nós ainda estamos, né, trazendo aqui à frente no gasofilácio. Sei que muitos já ao longo do mês trouxeram o seu dízimo, a sua oferta. Mas se você desejar, opte pelo corredor do meio, porque do lado de cá a gente está cheio de fio por causa dessa questão da gravação. Então você pode vir pelo meio, colocar aqui no gasofilácio e depois nós estaremos orando. Fique bem à vontade, porque esse momento é um ato de gratidão, de voluntariedade, de alegria. É um ato de louvor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai amado, muito obrigado por essa oportunidade de servir a Ti, também com as finanças. Ó Deus, cada um dos seus servos, que com um gesto de generosidade, vão além da fidelidade do dízimo e também trazem as suas ofertas, que tem sido de grande importância, tanto para este momento onde nós temos acolhido e assistido várias famílias com a parte social, com cesta básica, também mantendo o nosso compromisso com a obra missionária, junto do Mateus Luan e sua esposa Ruth,
abençoando essa família que se disponibilizou a servir a Ti e fazer, ó Deus, algo que é preciso realmente ter um chamado. E nós podemos ser um missionário na questão transcultural, indo a outros lugares. Nós podemos ser um missionário intercedendo, orando. Nós podemos ser um missionário na nossa casa, que é o primeiro lugar de missão, é a nossa família. E nós podemos ser um missionário também financiando, abençoando com as ofertas, dando possibilidade a esses irmãos que estão no campo de trabalho, de não ter a preocupação com o que comer, com o que vestir. Porque quando nós financiamos, quando nós somos generosos, nós damos a tranquilidade para esses irmãos fazer a obra e pensar apenas no reino, levando a palavra, acolhendo as pessoas, levando o reino de Deus, proclamando o dia aceitável do Senhor. Então, Deus, é com esse espírito que nós participamos. Receba as entradas que chegam essa noite na sua casa, fruto de uma liberalidade, ó Deus, um povo comprometido contigo e com a sua obra. Nós somos gratos porque o Senhor tem nos abençoado e nos dado essa condição de assim servir ao Senhor. Receba, portanto, as entradas que chegam essa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a sua fonte de renda, Deus abençoe a sua vida financeira, amém. Hoje pela manhã eu encerrei uma série um pouco mais curta, né, porque há alguns meses, eu levei 4 meses expondo a primeira carta do apóstolo Pedro, às 5 igrejas dispersas na Ásia Menor. Mas agora, nesse mês de julho, eu trouxe uma série de mensagens falando dos benefícios da graça, a graça que fortalece, a graça que é suficiente. Hoje pela manhã, a graça que perdoa. Essa mensagem vai estar disponível durante a semana, quando logo for editado. E você que não pôde estar aqui, eu incentivo a você a ouvir essa mensagem. Uma mensagem que nós aprendemos através do relacionamento, e principalmente da vida de José, num diálogo com seus irmãos, o que é, de fato, o princípio da retribuição. Algo de grande importância para também colocarmos em prática na nossa vida. Então, ouça essa mensagem durante a semana, logo que estiver pronto, nós estaremos disponibilizando tanto no Facebook, quanto no YouTube, e nos grupos de WhatsApp, né? A graça que perdoa. E agora à noite nós vamos ouvir uma outra reflexão, mas eu convidei um irmão que tem sido um ajudador, abençoando o ministério na Igreja Cristã Nova Vida, lá em Miguel Pereira, o pastor Márcio, que sempre, quando também solicitamos, com muita alegria ele vem estar aqui conosco, mas hoje o diácono Evandro, que está aqui com a sua família, eu vou deixar ele à vontade, né, para apresentar a sua família. Eu dou as boas-vindas a vocês que estão nos honrando com a sua presença, mas quero deixar também o Evandro à vontade para isso. E Evandro, juntamente com outros irmãos, tem sido um grande ajudador no ministério lá em Miguel Pereira, um homem que Deus também tem usado para trazer a palavra de Deus. Recentemente eu falava aqui com os irmãos, né, o diácono, ele não tem a obrigatoriedade de ter que saber pregar ou pregar a palavra de Deus. Até mesmo aqueles primeiros, né, quase você não vê falar sobre Nicanor, sobre Timão, mas alguns despontaram, não porque eram melhores do que outros, mas Deus assim quis usar aqueles diáconos também de uma forma diferente, como foi com Estevão. Sinais e prodígios era realizado, né, através da vida deste homem. Filipe despontou como um evangelista e também um expositor da palavra de Deus, sendo usado para ministrar a palavra. E assim, embora nós temos, né, em nossa igreja, e o trabalho diaconal é de grande importância, mais ainda para os pastores. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos nossos diáconos, porque na verdade eles dão muito mais tranquilidade para mim como pastor. Assim como os apóstolos ficaram livres de algumas atividades para poder se dedicar à oração e à palavra. Eu louvo a Deus pela vida dos diáconos, mas nem todos têm, né, a obrigatoriedade e o dever de ter que pregar e saber pregar. Aliás, nós aprendemos a cada dia. Recentemente,
né, o diácono Evandro concluiu, né, uma etapa do IBRMEC, que é o nosso seminário da denominação. Aliás, até julho, eu deixei ali no quadro de aviso, aqueles que desejarem estudar teologia pelo IBRMEC, que é da denominação. Os irmãos têm ali todas as informações necessárias para que você possa participar. Mas Evandro tem sido um homem usado lá em Miguel Pereira e sido preparado também para novas etapas. Parabenizo ele pela conclusão dessa primeira etapa. Eu acredito que logo o pastor Márcio já tem visto ali, né, a próxima etapa, né, que é algo que é um preparo a mais para um candidato também à ordenação pastoral. Então, diácono Evandro, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade, da oportunidade ao irmão para estar aqui e participar conosco. Ele vai estar apresentando, ele está acompanhado da sua família, e fique bem à vontade. Talvez ele sinta um pouco de calor aqui, que lá em Miguel Pereira é mais fresco, bem mais fresco do que aqui, né? Mas você diga, se precisar, a gente liga o ventilador ali, tá bom? Amém, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Deus é maravilhoso. Venho aqui com a minha esposa, Natália. Já viemos há mais ou menos uns 2 anos, né? Tivemos o prazer de estar com os irmãos. Também viemos ao encontro de adolescentes, né, e jovens. E Deus nos permitiu voltar desta vez, através do convite do pastor Alain. É um prazer, meus irmãos, é prazeroso estar aqui, é muito bom estar visitando a amada igreja, tá bom? Estou com a minha esposa, Natália, meus pais, Júlio e Fernanda. Eles estiveram um pouco longe, ficaram 7 a 8 anos, né, em Volta Redonda, e agora eles retornaram para Miguel Pereira, e aí estão comigo coladinho, ficaram um tempo com a minha irmã lá, tem uma irmã morando lá. Eles retornaram agora, estamos aí coladinhos, né, juntos e misturados. E eles estarão conosco lá, congregando, né, lá na Nova Vida, o pastor Márcio. Estive lá hoje pela manhã, junto com o pastor Márcio. Trago um abraço do pastor Márcio a todos aí, ao pastor Alain, a toda a igreja. E é isso aí, meus irmãos. Como o pastor bem disse, realmente eu tenho lá... Fiz lá o seminário, né? É muito bom. Aconselho a todos que querem aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor. O seminário que nós temos na Nova Vida é um ótimo seminário. Tá? Realmente é bem proveitoso, muito bom. Então vale realmente a pena você fazer a sua inscrição e participar. E eu estou lá cursando o CBT. Entrei na segunda etapa lá, está na mão do Senhor. Vamos ver, né, o que Deus tem para nós aí. Tá bom, meus irmãos? Estou muito feliz de estar com os irmãos, amém? Bom, vamos à palavra do Senhor, então? Convido os irmãos para abrir aí a palavra, a Bíblia Sagrada, em João, Evangelho de João. Capítulo 6. Temos um filho, né? Tem o meu garoto lá, 15 anos. Hoje ele ficou na casa do avô dele, o pai da minha esposa. Ele foi pela manhã na igreja, né, os adolescentes lá estão participando mais pela manhã, estão fazendo a inscrição pela manhã, por conta da escola bíblica, e agora à noite ele ficou lá, curtindo um pouquinho o avô dele, já tinha um tempo que ele não estava lá com o avô, e hoje ele ficou lá. João 6, nós vamos ler, meus irmãos, do versículo 60 ao versículo 71. Do 60 ao 71 do Evangelho de João, capítulo 6. Todos acharam? Amém? Eu posso ouvir um amém um pouquinho mais forte, irmãos? Amém? Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra,
quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, o Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não foi eu que os escolhi, os 12. Não foi eu que escolhi os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Deus poderoso, somos gratos a Ti, Pai, por esta comunhão, por este culto. Louvamos o Teu santo nome. Tivemos o privilégio de adorá-lo. E neste momento estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra é poderosa, é viva, é eficaz. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas pedimos ao Senhor que tome os nossos corações, tome nossas vidas em Tuas mãos e aplique a Tua palavra poderosa em nós, para que possamos crescer um pouquinho mais na graça e no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, podem se acomodar com tranquilidade. Aleluias. Meus irmãos, o povo aguardava o Messias. O povo, os judeus, eles estavam alimentando uma expectativa do cumprimento da palavra, do cumprimento das profecias, aquele que viria, o Messias. O povo estava aguardando a vinda dele. Havia uma expectativa para que o Salvador viesse, o Messias prometido. Ali haviam muitas pessoas religiosas, pessoas que ouviam a pregação, a palavra, o Antigo Testamento, a Torá. Ali haviam pessoas que estavam aguardando, de fato, aquele prometido, o Filho de Deus, aquele que mudaria a história do povo judeu. Ali eles estavam com muita expectativa. Porém, meus irmãos, a maioria do povo judeu ali estava com uma ótica equivocada, tinha uma motivação equivocada. Apesar de um aguardo, apesar de uma espera, o povo, na maioria das vezes, vivia muito mais uma religiosidade frívola do que uma convicção de fé. Nós podemos, de certa forma, falar sobre esta palavra, de certa forma não, exatamente como os dias de hoje. Há muitas pessoas que aguardam com uma expectativa a volta de Jesus. Há muitas pessoas que aguardam a volta do Salvador. Porém, meus irmãos, que expectativas são essas? Isso parte de uma fé viva? Isso parte de um coração realmente convertido ao Senhor? Ou isso parte simplesmente de uma religiosidade? Até porque o ser humano procura viver bem, procura achar algo que possa dar a ele um consolo. Então, a tendência é realmente buscar apoio na religiosidade. Então, por muitas vezes, as igrejas, elas estão cheias de pessoas, mas nem sempre, uma parte grande dessas pessoas, nem sempre estão realmente ali porque conheceram Jesus, porque tiveram um encontro real com Jesus Cristo. Este povo aguardava o cumprimento, mas grande parte não sabia exatamente qual seria o propósito, para que Jesus viria, por que Deus estava enviando o Messias,
Para eles, a salvação era uma salvação política, era uma salvação para tirá-los. O povo judeu aguardava um rei que assumisse ali o trono, um trono humano, um trono político, um trono que pudesse tirar o poder de Roma, o poder dos romanos. Então, meus irmãos, nós podemos concluir que realmente, muitas das vezes, as expectativas não são as expectativas que deveriam ser. Às vezes nós estamos equivocados. E esse povo estava, na sua maioria, equivocado. Eles aguardavam uma autoridade política, alguém que fosse fazer justiça, o justiceiro dos judeus. Eles aguardavam alguém que sobrepujasse os romanos, que pisasse nos romanos, alguém que resolveria todos os problemas sociais e atenderia às demandas. Não é assim, meus irmãos? De fato, nós pedimos a Deus que nos ajude. De fato, nós cremos e confiamos que Deus pode transformar a nossa situação. Questão financeira, questão familiar, questão social. Temos vivido uma crise mundial. E nós, é lícito, nós pedimos a Deus que Deus, Ele mova um milagre, que Deus restaure, que Deus leve para longe de nós essa pandemia, acabe com tudo isso. Isso é lícito. E convém. Só que nós precisamos ter a certeza de algo. Nós servimos a um Deus porque nós o amamos. Nós servimos a Deus porque a nossa vida foi entregue através do seu Filho Jesus Cristo. Então o tema da mensagem de hoje é essa. Para quem iremos? Nós sabemos realmente responder esta pergunta no íntimo dos nossos corações? Para quem iremos? O louvor o primeiro louvor cantado, para mim, meus irmãos, é um texto que eu acho maravilhoso. A Bíblia inteira é perfeita, irmãos. Mas quando Jesus ele chama os discípulos ali, quase no finalzinho da sua vida física com os discípulos, ele reúne os discípulos, ele está olhando para aqueles homens e ele diz, olha, não se turbe o vosso coração. Aí ele diz assim, credes em Deus e também em mim. Aí ele diz, na casa do meu Pai há muitas moradas. Meus irmãos, veja bem, ele disse, olha, se não fosse assim eu teria dito. Mas a maior promessa de Jesus é essa. A maior promessa que ele trouxe, a proposta foi se entregar por nós, para nos reconciliar com Deus e nos levar na sua próxima volta. Ele virá e levará o seu povo à sua igreja. Então, é a partir disso que eu preciso viver. É a partir disso, é crendo nisso, que eu preciso dar continuidade na minha vida aqui. E o povo agora enfrenta uma questão estranha, porque Jesus veio. João, aqui, ele é um apóstolo que escreve, e João Batista é o que testemunha. Ele fala sobre Jesus. O apóstolo está falando sobre Jesus. E o Batista, que é o João, do qual o apóstolo se refere, é aquele que veio como um sinal da vinda de Jesus, o precursor, aquele que apontaria para Jesus, aquele que dizia, olha, está vindo aqui. Eu não vim, eu não sou Jesus, eu não sou o Messias, ele está aqui. E João Batista começa a apresentar Jesus. O povo estava aguardando Jesus. Jesus nasceu da Virgem Maria. Jesus teve a sua infância, teve a sua adolescência, teve o seu preparo. E quando ele atinge lá os seus 30 anos, ele dá início ao seu ministério. Na verdade, ele dá prosseguimento, porque o ministério já estava nele desde o início. Mas o seu ministério público ali, diante do povo, começa a ser ministrado pelo próprio Senhor. Então, João Batista, ele começa a dizer, olha, ele está aqui, o capítulo 1, versículo 14, diz lá, João, o escritor, João,
o apóstolo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. João, capítulo 1, versículo 27, diz, este é aquele, aí João Batista dizendo, este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual não sou digno de desatar as sandálias. João, capítulo 1, versículo 29, e vendo passar a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Olha Jesus ali no meio do povo. Olha o Messias. Olha o Salvador. Mas na perspectiva da maioria daquelas pessoas ali, ele viria com cavalos de guerra, sentaria em um grande trono, tomaria o reino dos romanos e daria glória àqueles que estavam aguardando. Isso não é algo errado, irmãos? Essa não é uma expectativa errada? Jesus não vê. Sabe o que acontece às vezes conosco? Às vezes a gente pensa assim, olha, se fulano tivesse aqui, essa palavra era para ele. Essa palavra era para ela. As coisas sempre são para os outros. Sempre não vou dizer 100%, mas a gente, fulano precisa ouvir. Era como que se esse povo tivesse ali dizendo, olha, é para eles, são eles que têm que se arrepender, são os romanos. Nós não, nós somos a nação eleita, nós somos o povo santo, escolhido. Mas eles não estavam com um pensamento correto em relação a Jesus. Jesus ali estava. Lucas capítulo 4 vai relatar outro ponto, Lucas ele relata de forma tremenda. Quer ver? Pode abrir comigo, por favor, meu irmão e minha irmã. Lucas capítulo 4, versículo 14. Olha Jesus ali no meio do povo. Versículo 14 em diante. Diz assim, Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Olha só, Jesus já estava famoso. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para pregar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Olha só o versículo 20. Então, ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Eles conheciam a escritura. Jesus, ele entra na sinagoga, ele tem a oportunidade dele. Irmãos, veja bem, ele está onde? O que diz o texto? Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito Santo e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava na sinagoga e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde? Onde havia sido criado. Pensa bem, Jesus começa o seu ministério, foi batizado, foi tentado no deserto e agora ele vai aonde? No meio de sua família, no meio do seu povo, onde ele foi criado. Adolescentes, jovens que estavam ali, brincaram com ele. Ele está ali naquele meio. E ele pega o livro, ele abre Isaías 61, e ele mostra quem ele é. Aqui vê, ele vai dizer, olha, hoje se cumpriu o que estava escrito. O Espírito do Senhor me ungiu. Hoje eu estou aqui. E o que aconteceu, meus irmãos? Se você continuar lendo, se nós continuarmos lendo, a gente vai perceber que ele foi rejeitado. Sabe o que fizeram com ele? Esse não é o filho de José? Esse é o filho de José, gente. Esse brincava com a gente. Não tem como. Não dá, não tem como ele ser o rei. Não há possibilidade, ele é muito humilde para ser rei.
Foi isso que eles pensaram. E precipitaram, tentaram matar Jesus, irmãos, em sua própria casa. Por isso, a dificuldade que as pessoas têm, que esse povo tinha, e que nos dias de hoje as pessoas ainda têm, um coração endurecido. Porque, meus irmãos, muitas expectativas nossas, elas partem de nós mesmos, de pensamentos egocêntricos. E às vezes nós somos levados a querer a nossa vontade e não a dele. E quando a pessoa quer a sua vontade e não a de Cristo, ela se frustra, porque ele não veio para isso. Apesar de Jesus abençoar, apesar de Jesus abrir portas, apesar de Jesus ele ter se envolvido de forma social, ter alcançado pessoas, curado, restaurado vidas, ele não veio para isso. Ele operou sim, mas ele veio para nos salvar do pecado. Então, meus irmãos, para quem iremos nós? Às vezes estamos tão preocupados em buscar as coisas dessa terra e, em alguns casos, acabamos deixando de buscar as coisas do alto e a frustração vem sobre nós. Às vezes nos cansamos tanto, meus irmãos, quando deveria ser tudo mais simples, mais fácil. E quem está dizendo isso a vocês, irmãos, nessa noite, é alguém que passou por uma dificuldade tremenda diante de uma pandemia que nós enfrentamos. Veja bem, eu e minha esposa, a gente tinha um trabalho, olha só a situação, meus irmãos. Transporte escolar em Miguel Pereira, 10 anos de transporte. 10 anos transportando crianças com todo amor e carinho. Olha a propaganda, hein? Lá em Miguel Pereira, está na live aqui, né? Se tiver alguém de Miguel Pereira, vamos voltar. Irmãos, 10 anos, perdemos tudo. Acabou. E aí? E agora? Irmãos, arregaçar a manga e trabalhar. Trabalhamos muito, corremos atrás. Passaram-se 1 ano e 6 meses, mais ou menos, aí de pandemia, né? Tivemos, graças a Deus, a graça de Deus, e nos envolvemos em outro trabalho, estamos trabalhando. Não paramos na pandemia, mudamos radicalmente de trabalho e não paramos. Mas aquilo gerou em nós uma preocupação. Gerou, irmãos, é comum, faz parte do ser humano sentir dor, sentir aflição, sentir medo, faz parte. Somos carne, nós sentimos. E aquilo para mim foi algo que eu nunca poderia imaginar, mas aconteceu. Fomos praticamente os primeiros a parar e seremos os últimos a voltar. Né? Graças a Deus, agora no início do próximo mês, estaremos retornando assim, gradualmente. Mas Deus cuidou de nós. O Senhor cuidou. Ou seja, irmãos, eu estou dizendo isso porque Ele se importa conosco. Ele cuida de cada um de nós. Porém, o mais importante é a convicção exata, a convicção certa de quem Ele é, quem nós servimos. Por isso que esse povo começou a se voltar contra Ele. Por quê? Ele veio, Ele estava ali no meio daquele povo. Jesus operou na vida deles. Só que o texto que nós lemos, ele começa a ser abandonado pelos discípulos. Por quê? O Messias estava ali entre o povo estava ignorando o Senhor, mas Jesus operou cura, curou enfermos, multiplicou pães, Jesus andou sobre as águas, estava ali operando maravilhas entre o povo, e o povo estava andando atrás de Jesus por quê, irmãos? Motivação equivocada, não é verdade? Motivação equivocada. Uma multidão estava seguindo a Jesus. Onde Jesus ia, estava o povo com ele. E muitos discípulos, aqui ele está falando aos discípulos. Haviam os 12, mas haviam outros discípulos que estavam seguindo a Jesus. Só que eles estavam com uma perspectiva, uma expectativa errada. E agora Jesus joga, de certa forma, um balde de água fria na cabeça deles, né? Porque eles vão até Jesus, e Jesus ele vai dizer, olha, vocês só estão vindo atrás de mim porque vocês querem comida, vocês querem pão. E aí, meus irmãos, Jesus vai falar da realidade.
ele começa a dizer, olha, eu sou o pão da vida. Quer ver só? Vamos ler alguns versículos. O versículo 35 do capítulo 6, você pode voltar lá. O versículo 35 do capítulo 6. Não, primeiro vamos no 25, perdão, irmãos, 25, 26 e 27. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Jesus já sabia o que estava no coração deles, irmãos, então no 26 ele diz, Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Aí, meus irmãos, aquela multidão já começa a ficar estranha com Jesus. Espera aí, ele está dizendo que a gente está errado buscando pão. Ele está dizendo que a gente está errado de estar buscando aqui o benefício que sustenta a nossa vida física. E Jesus, ele vai começar a dizer, olha, no versículo 35 agora, versículo 35. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Versículo 36, mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Versículo 38, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Versículo 42, e diziam, este não é Jesus, o filho de José? Olha só, irmãos, o que aconteceu lá em Lucas? O que aconteceu quando Jesus disse, olha, se cumpre hoje a palavra, eu sou aquele que está lá, aqui, a palavra está aqui, hoje se cumpre, sou eu. Ele foi rejeitado. E agora ele começa a dizer, eu sou o pão da vida. Bom, a pessoa quer pão, quer comer, quer encher a barriga, e Jesus fala, eu sou o pão da vida. Quem por mim se alimenta, por mim viverá. Então já não é muito interessante, na perspectiva deles. Só que Jesus não veio para alimentar simplesmente a vida física. Ele veio para nos dar algo muito maior, muito superior. Meus irmãos, eu fico pensando às vezes, como é que pode alguém ainda conseguir viver longe dessa graça? A graça do Senhor Jesus, o enviado, o Messias, aquele que renova a nossa aliança com Deus. As pessoas têm medo da morte, mas as pessoas não têm medo para onde vão. As pessoas têm medo da morte, mas não têm medo do destino. E meus irmãos, morrer sem Cristo, certamente é a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém. Certamente. Podemos, meus irmãos, passar por aflições. Podemos perder muitas coisas neste mundo. Podemos passar por momentos difíceis na questão de saúde. Muitas pessoas sofreram, estão sofrendo por questão de saúde, questão da pandemia. Muitas pessoas tiveram perdas em casa, familiares que se foram. Muitas pessoas. Então o choro é uma realidade, a dor é uma realidade. Mas, meus irmãos, não saber para onde iremos é a pior coisa que um ser humano pode ter como convicção, infelizmente, uma convicção lamentável. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. E esse povo aqui começa a abandonar Jesus. Eles começam a virar as costas, eles começam a mudar o rumo. Eles começam a se afastar de Jesus. E eu queria, meus irmãos, falar sobre 3 pontos que nós precisamos compreender. Jesus, após saber que aquelas pessoas estavam abandonando aqueles discípulos, o que ele fez? Nós lemos que ele vai aos 12, né?
Ele disse, olha, quereis vós também sair, ir embora, se retirar? Quereis vós também? Vocês querem ir embora? Jesus pergunta aos 12. E qual é a resposta de Pedro? O que Pedro disse? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Temos crido e conhecido que és o Santo de Deus. Meus irmãos, por que é que Pedro, ele não quis ir embora? Ele está falando em nome deles, dos discípulos, dos 12. Para quem iremos? É como se Jesus chegasse para eles, e Pedro, como sempre, Pedro, né, era o cara que chegava mesmo e falava, e disse, olha, para quem iremos? Para quem iremos? Irmãos, essa pandemia trouxe muitos problemas. Muitas pessoas deixaram de servir ao Senhor. Muitas pessoas não vão retornar à comunhão. Muitas pessoas aproveitaram, de certa forma, a questão e não vão continuar servindo ao Senhor porque julgam ser um caminho muito difícil, muito árduo, há um preço muito grande a ser pago. Então, muitas pessoas não vão retornar. Muitas pessoas não vão mais servir a Deus, porque elas não entenderam a questão. E nós, meus irmãos, com toda a debilidade e dificuldade que temos, ainda pecadores, quem disse isso aqui foi um pecador, Pedro, que depois abandonou Jesus, negou Jesus, ficou de longe acompanhando Jesus, dizendo, não conheço. Só que Pedro se arrependeu profundamente. Essa é a dinâmica, meus irmãos, de nós cristãos, falhos, pecadores. Essa é a dinâmica com o nosso Deus. Ele sabe que somos falhos, mas Ele derrama sobre nós misericórdia. Nós sabemos que Ele é perfeito e sabemos também que a misericórdia dEle é derramada sobre nós. Então, é dessa forma, essa é a dinâmica de vida com o Senhor. O que não pode acontecer, não deve acontecer nunca, é nós abandonarmos e andarmos contra o Senhor, voltarmos para trás. Nós não podemos deixar isso acontecer nas nossas vidas. Então, Pedro vai dizer, para quem iremos? Meus irmãos, qual foi o motivo? O que encorajou Pedro e os outros a ficarem? Porque eles não titubearam. Sabe, aquela questão, não sei se eu vou, se eu não vou, eu acho que eu... está meio complicado, você estava dando pão, agora está dizendo que você quer o pão, eu acho que, passou a tua hora, você não está agora muito famoso, então não dá para ficar. Não foi assim. Pedro disse, olha, para quem iremos? E, meus irmãos, 3 motivos para que nós nunca deixemos de seguir ao Senhor. Nunca deixemos de servir ao Senhor. E 3 motivos para aqueles que ainda não decidiram seguir ao Senhor, entregar a vida a Jesus Cristo. Também tem 3 motivos. São os mesmos motivos que nos motivam a ficar com o Senhor, são os mesmos motivos que motivam pessoas a entregarem a vida ao Senhor Jesus, hoje, agora e para todo sempre. O primeiro motivo é que ninguém pode dar o que Jesus dá. É simples. Pedro diz, para quem iremos? Porque Pedro sabia que ninguém poderia oferecer aquilo que Jesus estava oferecendo. Jesus estava oferecendo a vida eterna. E quem é que pode dar a vida eterna? Existem, meus irmãos, muitos líderes, como, por exemplo, líder islâmico, Maomé, que é seguido por milhões e milhões de muçulmanos e pessoas adeptas no mundo inteiro. Só que ele não pode oferecer a vida eterna. Conhecido Buda, líder religioso indiano, com todo respeito, meus irmãos, a religiões, existem milhões e milhões de adeptos, mas ele não pode oferecer vida eterna. O Papa, milhões e milhões de seguidores, de fiéis, mas não pode oferecer a vida eterna. Mas para nós não ficarmos de fora disso, pastores não podem oferecer a vida eterna. Na verdade, pode oferecer, né? Porque a pregação da palavra é o oferecimento da vida eterna. Mas é Jesus quem dá a vida eterna. Ou seja, meus irmãos, não estamos falando de religião. Religião por religião são todas religiões. Pedro não foi embora
porque ele tinha uma outra forma de viver, tinha uma outra forma de receber aquilo que Jesus estava oferecendo. Não foi por isso. Ele não foi embora porque ele sabia que só Jesus poderia salvar. Só Jesus. Então, nós temos que nos livrar da idolatria, do misticismo, do fanatismo e compreender que só Jesus pode salvar. E Pedro sabia muito bem disso. Olha que motivo poderoso, irmãos, para nós não desistirmos da caminhada. Olha que motivo maravilhoso. Se eu sei que só existe um que pode dar a vida eterna, que só tem um que é o caminho, a verdade e a vida, que só tem um que é o pão de Deus, que só tem um que é o Salvador, que só tem um que é o renovo da aliança, que só tem um que foi profetizado durante toda a palavra do Senhor. Se eu sei que só existe um, é a Ele que eu tenho que entregar a vida. É a Ele. Não tem outra possibilidade. Não há outra forma, não há outro caminho, outra verdade. Ele é a verdade. Então Pedro pensa, bom, não tem como voltar, não tem como andar para trás. Esse é o primeiro motivo, meus irmãos. Ninguém pode dar o que Jesus dá. Então, meu irmão e minha irmã, se há entre nós pessoas vivendo uma aflição, e às vezes bate aquela coisa, eu acho que eu vou desistir. Eu vou procurar o pastor, vou conversar. Não dá mais, eu não estou suportando. Pense nisso, meu irmão e minha irmã. Não dá para voltar atrás. O convite é para a vida eterna. Isso para nós, meus irmãos, deveria nos fazer saltar de alegria todos os dias. Vida eterna com o Senhor. Ainda lá em João 14, ele disse mais o quê? Vos prepararei lugar. Ele diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Muitas moradas. O nosso lugar está preparado, meu irmão. Por que nós vamos voltar para trás? Por que nós vamos agora de uma hora para outra dizer, não quero mais apostatar da fé, não dá mais. Não, meus irmãos. Precisamos continuar. Esse é o primeiro motivo. Ninguém pode dar o que Ele dá. E Ele deu a nós de graça. De graça, Ele se entregou por nós, o sangue derramado na cruz foi por nós, para nos salvar de graça. Então esse é o primeiro motivo, e ali ficaram os 12. O outro motivo, o segundo motivo, é que quanto mais longe de Jesus, mais próximo da morte. Aqueles discípulos entenderam uma coisa, não dá para ficar longe dele. Não tem possibilidade, não há como ficar longe dele. Porque é Ele que dá a vida. E aí, meus irmãos, nós lemos aqui no texto que ele fala um pouquinho sobre Judas. Ele sabia quem iria trair Jesus. Ele sabia quem iria o trair. E quando Judas abandonou Jesus, diz lá no capítulo 13, no versículo 30, do Evangelho de João, que assim que ele comeu e bebeu, ele saiu e era noite. Judas saiu, irmãos. Lá na ceia ele saiu, ele saiu. Foi embora. Vejam bem. Pedro está dizendo, para quem iremos? Ali estavam todos eles. E aí na última ceia com o Senhor Jesus, Judas sai. E diz que era noite, ou seja, meus irmãos, simboliza um caminho de trevas. Um caminho de escuridão. Aqueles discípulos decidiram fazer o caminho inverso. Judas também decidiu fazer o caminho inverso. Aqueles que abandonaram Jesus, que disseram, dura esta palavra, vamos embora. Eles estavam indo para a escuridão. Quanto mais longe da luz, mais próximo da escuridão. Então, o segundo motivo, meus irmãos, para nós não desistirmos, nós entendermos isso. Quanto mais longe de Jesus, mais próximo da morte. Mais próximo da morte e, pior de tudo, morte eterna. Escuridão eterna. E a palavra diz que haverá choro e ranger de dente. O cálice da ira. Não há meio termo. Não há como dizer, eu estou meio com Jesus, estou meio lá fora. Lá fora, quando a gente diz, irmãos, não é como uma ofensa, porque nós estamos neste mundo, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, para dizer, o mundo, aí as pessoas falam, esse crente está dizendo que ele é melhor do que todo mundo. Não, o crente não é melhor, nem pior do que ninguém. Lá fora, simbolizando trevas.
trevas. O sistema é um sistema de trevas, né? Nós sabemos disso, não precisa nem ser cristão, nem ter fé para saber que o sistema é um sistema sujo, de trevas, de perdição. E Judas, ele acaba se afastando, aquele povo se afastou. Então, quanto mais longe de Jesus, mais próximo da morte eterna. Mais um motivo para nós perguntar, para quem iremos? Não tem para onde ir. Por mais, meus irmãos, que soframos daqui para frente, perseguições e tudo mais, não há outro lugar, só em Jesus. Então esse é o segundo motivo. Quanto mais longe de Jesus, mais próximo da morte. Não existem várias opções, é uma só, Jesus Cristo. Então esse é o motivo. O terceiro motivo para a gente finalizar é que quem encontra Jesus se torna completo. Meu irmão e minha irmã, eu vou fazer 18 anos de casado, graças a Deus. Eu e minha esposa, nós nos conhecemos na adolescência. Ela tinha 13 e eu 17. Oi? 15? A esposa sempre sabe mais, né, irmão? É isso mesmo? Não vamos discutir agora não, é isso mesmo? 13 e eu 15? Não, eu sou 4 anos mais velho. Eu tinha 17. O que eu quero dizer, meus irmãos? Nos conhecemos, namoramos, casamos, vamos fazer 18 anos de casados, mas quem me completa, quem preenche em mim algo poderoso, não é ela faz parte da minha vida. Realmente o casal se completa, uma só carne, né? Realmente, mas estou falando de coisa maior, de coisa de vida eterna. Vida eterna, ou seja, por mais que temos uma vida maravilhosa, é Jesus que nos completa. É Jesus que completa o meu coração, é Jesus que completa o coração dela, é Jesus que completa o coração de todos nós. O vazio grande que tem dentro do ser humano, só Ele pode completar, só Ele preenche, só Ele. Ontem estávamos conversando com um casal amigo nosso, na verdade eles vão estar se casando e conversamos sobre isso. E a gente estava dizendo, olha, vamos caminhar juntos, um ajudando os outros, um ajudando o outro, nós vamos nos aconselhar, porque casamento é algo especial, mas se Deus não estiver no casamento, deixa de ser. Por mais que a gente diga, eu vivo bem, mas não dá, irmãos, não dá. Por mais que temos felicidade nesse mundo, mas sem Jesus não dá, não tem condição. Não há um preenchimento em nós se ele não for a terceira dobra. Não há condição. Hoje pela manhã, na aula dos jovens, eu estava dizendo aos jovens e adolescentes, estávamos falando sobre o filho pródigo, aquele que abandonou o pai, que disse, eu quero a minha parte, eu vou embora. Eu estava dizendo a eles, cuidado, temos vivido tempos delicados, muitos adolescentes, jovens estão abandonando os seus pais, achando que vão viver uma vida maravilhosa sem o cuidado de seus pais. Eles não têm ainda condição ainda para se sustentar, não têm estrutura, e eles estão abandonando os seus pais. Eu estava dizendo a eles, vocês já têm idade o suficiente para entender que se Jesus não estiver na vida de vocês, vocês vão viver na perdição. Que às vezes, não, ainda é muito criança. Eu converso com meu filho, irmãos, de homem para homem, assim, eu chamo ele e falo, meu filho, é assim, a realidade é essa. Espero que você tenha um encontro com Cristo, espero que você tenha uma experiência com o Senhor Jesus que não dependa de mim, não dependa da sua mãe. É isso que eu falo com ele. Ele não tem que vir à igreja só porque eu vou. E nós, a responsabilidade é nossa, mostrar para eles, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, dizer, olha, é você e Cristo. Eu ensino, logicamente, né? Eu sou o responsável legal aqui na terra, sou eu que te educo, mas é Jesus que tem que preencher o seu coração, é Jesus que tem que tomar a sua vida por inteiro. Então, esse é o terceiro motivo, quem encontra Jesus se torna completo. A filosofia tenta procurar descobrir, meus irmãos, sentido da vida. As pessoas procuram respostas em diversos lugares, mas quem tem um encontro com Jesus se torna completo. Completo. Então, são os três motivos. Os três motivos. Ninguém pode dar o que Jesus dá. Quanto mais longe de Jesus, mais próximo da morte.
E quem encontra Jesus se torna completo. Uma história maravilhosa é a de Zaqueu também, né, irmãos? Jesus disse, olha, hoje a salvação... Ele tinha tudo, irmãos. Tinha uma vida abastada. Mas deu um desespero nele tão grande, que ele falou, eu preciso ver. E ele foi e teve um encontro com Jesus. Jesus completou a vida daquele homem. Lembra de Nicodemos? Vou lá, escurinho da noite, vou investigar, vou conversar, vou ver qual é a dele. Ele já estava sendo preenchido pelo Senhor, irmãos. Ele ainda estava cheio só de cuidado, de religiosidade, 3 dedos ali na situação. Só que quem estava lá na crucificação, quem estava lavando lá Jesus, o corpo de Jesus, ele estava lá com quem? Com José de Arimateia. Foi preenchido por Jesus. Você foi preenchido por Jesus, eu fui preenchido por Jesus. Então, para quem iremos, meus irmãos? Para quem iremos? Essa é a pergunta. Ele é o pão da vida. Ele é a água viva. Ele é o Salvador, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sabemos, meus irmãos, que por vezes é difícil, por vezes é dolorido, por vezes o inimigo tenta nos tirar do propósito, mas também sabemos que o Redentor vive e por fim se levantará para nos buscar. É para Ele que nós iremos. Amém, meus irmãos? Graças a Deus por isso, obrigado pela oportunidade de estar com os irmãos, né? E quem está assistindo a mensagem, você que tem andado desanimado, continue, porque você não tem para onde ir, só Jesus, né? O nosso lar eterno, irmãos, está preparado, e aquele que ainda não entregou a vida a Jesus, entregue, faça essa aliança com o Senhor, e não volte atrás, amém? Pastor Alain. Obrigado, Diácono Evandro. Feche seus olhos, vamos agradecer pela palavra. Senhor, agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pela vida do Teu Filho, Senhor, que foi o instrumento para nos trazer essa mensagem que nos faz pensar, lembrar da missão, do propósito e a quem nós devemos servir. Quem de nós devemos firmar um compromisso e continuar olhando para Cristo, o autor e consumador da fé, olhando para Jesus. Não há alternativa se queremos ter uma vida eterna com o Senhor, se queremos ter a nossa vida completa, se não for através de Jesus Cristo. E cada um de nós que estamos aqui essa noite, temos a oportunidade, independente do tempo de jornada, de caminhada. Falava com os irmãos alguns instantes no aviso que amanhã eu vou fazer 34 anos de ter passado pelas águas, mas ainda hoje, não diferente de Pedro, em certos momentos precipitado, afoito, mas eu preciso com que essa palavra não seja apenas uma palavra solta, um jargão, mas seja de fato uma palavra certeira e confiante no meu coração. Para onde eu irei? Só Tu tens a palavra da vida eterna. E que isso seja firmado no coração de cada um de nós, que estamos aqui na Tua casa, e aqueles que vão ser alcançados por intermédio da mídia social ao ouvir essa palavra. Só Jesus. É tão bom nós ouvirmos falar de Jesus, é tão bom falar daquele que de fato o Espírito Santo estava sobre ele e com poder e ousadia operou milagres e maravilhas, mas cumpriu um propósito e deixou um legado, deixou uma mensagem, e que o Teu Espírito assim fale melhor a cada coração, porque só o Teu Espírito de fato pode nos convencer e trazer a nós a clareza, e que os corações reajam positivamente, os ouvidos que hoje ouvem aquilo que o Espírito diz à igreja, possam reagir positivamente, acatando essa palavra, trazendo para o seu coração, para que possam ser assim completados, preenchidos, fortalecidos
pela tua presença e permanecer no teu caminho. É que eu te peço, ó Pai, e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Permaneça em Cristo. Permanecemos no Senhor. Mais uma vez agradeço ao diácono Evandro, a sua família por estar aqui. Um abraço, pastor Márcio. Essa semana nós nos reunimos, eu, pastor Márcio e pastor Maico, para um bate-papo, algumas coisas, falando sobre a parte administrativa, mas também sobre igreja. E eu louvo a Deus, assim como eu sou grato pela vida de muitos irmãos experientes, né? A maioria dos nossos diáconos são mais velhos do que eu em idade, eu levo em conta a importância desses irmãos, mas eu louvo a Deus e aprendo muito com a vida dos mais jovens, e foi um bate-papo muito bom com esses pastores que são mais novos do que eu, que foram liderados. O pastor Maico foi liderado por mim como, né, participante da juventude, quando eu liderava a juventude em Paracambi, mas eu louvo a Deus pela vida desses jovens pastores, né, que tem também um conhecimento, também tem algo para completar e nos abençoar. Então foi uma semana muito boa. Leve um abraço para o pastor Márcio, sua esposa Érica, né, e todos os irmãos ali de Miguel Pereira, né, da Igreja Cristã Nova Vida aqui em Laje, do pastor Alain. E mais uma vez obrigado, né, por ter atendido, desceu a serra. Que Deus possa abençoar agora também o seu retorno para uma viagem tranquila, né, chegando até o seu lar. Quando chegar lá, me manda uma mensagem, tá bom? Estaremos aqui aguardando. E obrigado, irmão, porque você veio e esteve aqui, né, nessa noite. Como eu disse, terça-feira temos oração, sábado consagração, no próximo domingo Santa Ceia do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Estaremos encerrando este culto. Foi bom poder ver alguns irmãos. Poxa, isso é muito bom, né? Manter a nossa comunhão, nosso vínculo, a nossa amizade. Glória a Deus. Ficamos tanto tempo, né, distante. Então, rever os amados é celebrar a vida, é celebrar o retorno, né? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Tiago, que está aí? Tiago? Amém. Pô, né? Eu sei que a máscara às vezes, né? Mas, que bom também poder ver o irmão. Estenda suas mãos. Pai, rendemos graças a Ti. Te louvamos por mais esse privilégio de estar na sua casa, de louvarmos o Teu nome, de servirmos a Ti, ouvirmos a Tua palavra, sermos alimentados, fortalecidos. É bom sempre lembrar que só em Jesus, e só Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele nos completa, Ele tem a palavra da vida eterna, está em Cristo, é a certeza de uma eternidade com o Senhor. Isso é muito bom e que se mantenha aceso, presente em nossa mente, em nosso coração, que estar aqui essa noite, ou aqueles que estão ouvindo através, né, da mídia social, seja uma oportunidade de você firmar esse compromisso com Cristo, que te ama, que fala o coração da igreja, do teu povo. É Ele que bate a porta, que não apenas fique no ouvir a voz. Abra a porta, deixa o Senhor entrar, fazer morada, ter comunhão contigo, abençoar a sua vida, te alimentar e manter essa esperança maior, para que a nossa expectativa, a nossa motivação seja correta de estar aqui, porque a nossa esperança não pode se resumir às coisas transitórias e passageiras dessa vida. Nossa esperança está no céu. Nós aguardamos com expectativa a sua volta, a volta do Filho de Deus, agora sim, como Rei da Glória, como Salvador, e poder ouvir de sua própria boca: vinde benditos de meu Pai, entrai para o gozo eterno. Oh Senhor Deus, muito obrigado, muito obrigado. Receba a nossa adoração, o nosso louvor, ó Deus, e abençoa cada um dos seus servos. Neste momento onde vão estar regressando aos seus lares, conduzam debaixo das suas santas e poderosas mãos, abençoando, ó Deus, para que tenham um bom retorno e cheguem em paz nos seus lares, na sua casa, tenham uma boa noite de sono, um sono reparador e uma semana abençoada pela sua graça e a sua misericórdia, Senhor. Nós em tudo dependemos de Ti, por isso somos gratos e entregamos esse culto ao Senhor.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Tenha uma boa noite, vá em paz. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.